Lee Van Cleef odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Lee Van Cleef nasceu Clarence Leroy Van Cleef, Jr., a 9 de janeiro de 1925 em Somerville, New Jersey. Criado na pequena cidade de Somerville, Van Cleef cresceu durante a Grande Depressão. Veio de uma família holandesa-americana da classe trabalhadora e desenvolveu um interesse precoce pelas artes, particularmente pela pintura e pela música. Embora o seu caminho inicial na vida adulta o tenha levado numa direção diferente. Durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se na Marinha dos Estados Unidos aos 17 anos, onde serviu a bordo de um navio caça-minas, o USS Incredible. O seu serviço militar demonstrou não só a sua coragem, mas também a sua disciplina, qualidades que viriam a influenciar as suas prestações no cinema. Após a guerra, regressou a casa e trabalhou inicialmente como administrador de escritório, mas cedo sua atenção se voltou para o teatro. A entrada de Van Cleef na representação aconteceu através do teatro. Os seus traços marcantes e olhar penetrante chamaram a atenção de um olheiro enquanto atuava numa peça de teatro. O seu primeiro papel no cinema foi como um dos pistoleiros vilões em Matar ou Morrer High Noon de 1952, ao lado de Gary Cooper. Embora não tivesse falas no filme, a sua forte presença em cena foi inesquecível. Este papel abriu as portas a uma série constante de papéis secundários, geralmente como vilão ou personagem duro. O seu rosto anguloso, o nariz aquilino e os olhos azuis frios estereotiparam-no nesses papéis, e embora isso tenha limitado o seu alcance no cinema americano, também lhe proporcionou um nicho distinto. Durante grande parte da década de 1950 e início da década de 1960, Van Cleef desempenhou papéis secundários em filmes de western, filmes de guerra e dramas televisivos. Participou em dezenas de filmes e programas de TV, incluindo A Besta do Mar, O Grande Combo e inúmeros episódios de Bonanza, Gunsmoke e The Rifleman. No entanto, a sua carreira sofreu um revés temporário em 1958 após um grave acidente de viação que o deixou com o joelho gravemente lesionado. Os médicos disseram-lhe que talvez nunca mais conseguisse andar sem cochear. Este desafio teria posto fim à carreira de muitos atores, especialmente num gênero fisicamente exigente como o western, mas Van Cleef estava determinado. Através de terapia intensiva e de muita perseverança, recuperou de forma notável e retomou a sua carreira de ator. A sua maior oportunidade na carreira não surgiu em Hollywood, mas sim na Europa. Em meados da década de 1960, o realizador italiano Sergio Leone escolheu Van Cleef para o filme por uns dólares a mais 1965 ao lado de Clint Eastwood. Isto marcou o início do estatuto lendário de Van Cleef nos westerns italianos. A sua interpretação do coronel Douglas Mortimer, um caçador de recompensas com uma vingança pessoal, demonstrou a sua capacidade de equilibrar o estoicismo com uma profundidade emocional oculta. O papel revitalizou a sua carreira e apresentou-o a um novo público entusiasta no estrangeiro. Van Cleef protagonizou de seguida o filme Três Homens em Conflito, The Good, the Bad and the Ugly de Leone em 1966 como Angel Eyes, o contraponto frio e implacável da icônica Blonde de Eastwood. A sua prestação foi arrepiante e ao mesmo tempo fascinante, provando que Van Cleef conseguia sustentar um filme tão bem como qualquer outro ator principal. Ao contrário dos heróis cowboys mais romantizados dos westerns americanos, as personagens de Van Cleef eram frequentemente moralmente ambíguas anti-heróis moldadas pela ganância, vingança ou sobrevivência. Esta nuance adicionou complexidade às suas performances e ajudou a redefinir o gênero western para o público moderno. Ao longo do final da década de 1960 e da década de 1970, Lee Van Cleef tornou-se uma das maiores estrelas do cinema europeu.
protagonizou uma longa lista de westerns italianos e filmes de ação, entre os quais Sabata 1969, O Regresso de Sabata, 1971, Dia de Raiva, 1967, e A Morte, Cavalga a Cavalo, 1967. Estes filmes apresentavam frequentemente uma realização elegante, argumentos envolventes e bandas sonoras dinâmicas, com Van Cleef a trazer uma gravidade e uma autenticidade experiente que davam um toque de realidade até às histórias mais extravagantes. As suas personagens eram homens de poucas palavras e de ações incisivas, pistoleiros, mercenários, caçadores de recompensas que operavam à margem da sociedade, respondendo apenas aos seus códigos pessoais. Na década de 1980, Van Cleef assistiu a um ressurgimento na cultura pop americana. Protagonizou a série de culto da TV The Master de 1984, na qual interpretou um mestre ninja reformado que transmite as suas habilidades a um jovem aprendiz. Embora a série tenha tido uma curta duração, apresentou-o a uma nova geração de fãs. Teve também um papel memorável em Escape from New York, de John Carpenter, em 1981, como o pragmático e implacável Comissário Hawk. Estes papéis posteriores realçaram o seu apelo duradouro e a sua capacidade de adaptar a sua persona a diferentes gêneros, mantendo a sua intensidade estoica. Lee Van Cleef casou com a sua primeira mulher, Patsy Ruth Cayley, em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial. A união marcou um momento crucial na vida pessoal de Van Cleef, uma vez que estava a iniciar a transição do serviço naval para a vida civil e, eventualmente, para a carreira de ator. O casal construiu uma vida em comum durante um período de grandes mudanças e incertezas nos Estados Unidos e tiveram 3 filhos, Alan, Deborah e David. Apesar das suas crescentes ambições em Hollywood, Van Cleef era conhecido por ser um pai dedicado que valorizava o tempo com os filhos sempre que possível. No entanto, as pressões do início da sua carreira, marcadas por audições frequentes, papéis no teatro e, eventualmente, trabalhos no cinema, começaram a afetar o seu casamento. Após 15 anos juntos, Van Cleef e Patsy Ruth divorciaram-se em 1958, encerrando um capítulo da sua vida que tinha sido definido tanto pelo crescimento familiar como pelas dificuldades profissionais. 2 anos após o seu primeiro divórcio, em 1960, Van Cleef casou com Joan Marjorie Drain, uma mulher que, tal como ele, tinha vivido os altos e baixos da vida na América do pós-guerra em meados do século XX. O casamento ocorreu numa altura em que Van Cleef se estava finalmente a estabelecer em Hollywood, passando de papéis secundários de vilão em filmes americanos para papéis mais proeminentes, especialmente com o aumento da popularidade do gênero western italiano. Joan apoiou a sua carreira durante este período de transição, e embora não tenham tido filhos em comum, o casamento durou 14 anos. No início da década de 1970, porém, a exigente agenda de filmagens de Van Cleef, que o obrigava frequentemente a passar meses a filmar no estrangeiro, em Itália e Espanha, começou a afetar a relação. O casal acabou por se divorciar em 1974, marcando mais um ponto de viragem na vida pessoal de Van Cleef, que entrava na fase final da sua carreira. Em 1976, Van Cleef casou pela terceira e última vez com Barbara Havillon, uma mulher que se tornaria a sua companheira mais próxima e uma apoiante inabalável para o resto da vida. O seu casamento coincidiu com a contínua popularidade de Van Cleef no cinema europeu e com o seu crescente estatuto de ícone entre os cinéfilos ocidentais. Barbara acompanhou-o em muitas das suas viagens internacionais e sets de filmagem, servindo muitas vezes de amortecedor entre ele e as pressões da fama.
Apesar da sua saúde debilitada na década de 1980, quando Van Cleef sofria de problemas cardíacos e complicações decorrentes de um acidente de viação ocorrido no passado. Barbara manteve-se ao seu lado. Um pormenor invulgar, mas frequentemente comentado na aparência física de Van Cleef, era a ausência da ponta do dedo médio da mão direita. Esta característica, embora subtil, contribuía para a sua persona robusta e ameaçadora no ecrã, especialmente nos papéis de pistoleiro estoico pelos quais ficou conhecido. A história por detrás da lesão, no entanto, é muito mais ternurenta e humanizadora. Van Cleef perdeu a última falange do dedo enquanto construía uma casinha de brincar para a filha, um incidente que demonstra o seu papel de pai, presente e atencioso durante os primeiros anos de vida dos filhos. O acidente ocorreu enquanto trabalhava com ferramentas elétricas, um passatempo, que apreciava quando não estava a representar. E embora a lesão tenha sido dolorosa e permanente, Van Cleef continuou a representar no cinema e na televisão sem deixar que isso atrapalhasse o seu trabalho. Os realizadores evitavam frequentemente mostrar a mão de forma proeminente nas cenas. Mas para os fãs que reparavam, tornou-se um pequeno detalhe pessoal que diferenciava ainda mais Van Cleef de outros atores da sua época. Na era dourada dos westerns, quando heróis e foras da lei, grandiosos galopavam pelos ecrãs de cinema, poucos atores personificaram o anti-herói robusto de forma tão convincente como Lee Van Cleef. Conhecido pelo seu olhar penetrante, maçãs do rosto angulosas e uma presença em cena capaz de intimidar até o mais ousado colega de elenco, Van Cleef construiu uma carreira lendária, interpretando pistoleiros de sangue frio e figuras moralmente ambíguas. Mas nos bastidores, havia um homem que, segundo consta, lhe despertava uma animosidade mais profunda e duradoura do que qualquer outra pessoa em Hollywood. O também ícone do western, Richard Boone. Embora ambos tivessem carreiras consagradas no gênero Boone, com o clássico televisivo Have Gun Will Travel, e Van Cleef, com os seus inesquecíveis papéis em Por Uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito de Sérgio Leone, os seus caminhos cruzavam-se ocasionalmente, e quando isso acontecia, as faíscas voavam da pior forma possível. A tensão entre eles era menos sobre rivalidade profissional e mais sobre personalidades conflituosas, diferenças ideológicas e alguns confrontos, memoráveis que permaneceram na memória de Van Cleef durante décadas. Van Cleef, um veterano da Marinha da Segunda Guerra Mundial, que perdeu parte de um dedo durante o serviço militar, era um ator disciplinado e sério com uma forte crença no profissionalismo e no respeito mútuo no set de filmagens. Embora interpretasse frequentemente vilões na vida real, era reservado, ponderado e equilibrado. Boone, por outro lado, tinha fama de ser arrogante e dominador e por vezes difícil de lidar. Ator de formação clássica com uma voz imponente e um ego gigantesco. Boone podia ser charmoso e carismático quando lhe convinha, mas áspero e autoritário quando não. O desprezo mútuo terá começado na década de 1950, quando ambos faziam parte do crescente panorama dos westerns na televisão. Na altura, Van Cleef, frequentemente escalado para papéis menores ou secundários, tentava afirmar-se numa indústria que favorecia protagonistas mais convencionalmente belos ou carismáticos, como Boon Boon em alta. Após o sucesso de Have Gun Will Travel, terá menosprezado atores de personagens, como Van Cleef, e não fez qualquer esforço para o esconder. Em pelo menos uma ocasião, Boone terá ironizado publicamente os traços marcantes e o estilo minimalista de representação de Van Cleef, chamando-lhe desenhador numa sala cheia de pintores. Enquanto alguns se riam, Van Cleef não dizem que nunca se esqueceu daquela afronta. A tensão aumentou quando ambos os atores foram considerados para um papel importante num grande western de estúdio no início da década de 1960. Van Cleef esperava que o papel o ajudasse a elevar o seu estatuto para além do de um vilão recorrente.
mas há rumores de que Boone, usando a sua influência, terá feito lobby contra ele, sugerindo aos produtores que Van Cleef não tinha o carisma de um protagonista e não era um sucesso de bilheteira. Independentemente de a interferência de Boone ter sido ou não a razão pela qual Van Cleef perdeu o papel, a percepção de que Boone o tinha sabotado transformou o rancor de Van Cleef em puro ódio. Mesmo depois de Van Cleef ter alcançado fama internacional no gênero Western Spaghetti, onde a sua intensidade melancólica se tornou uma vantagem, em vez de um obstáculo, a animosidade permaneceu. Van Cleef, que raramente falava mal dos outros nas entrevistas, foi uma vez questionado se havia alguém em Hollywood de quem não gostasse realmente. Embora não tenha mencionado Boone pelo nome, respondeu. Havia um homem, tinha o charme de um abutre e a maldade correspondente. Vou ficar por aqui. Muitos dos seus próximos acreditavam que o comentário era uma referência velada a Boone. Por sua vez, Boone raramente comentava Van Cleef. Mas quando o fez, as suas palavras foram tudo menos elogiosas. Numa entrevista na década de 1970, Boone terá desdenhado o sucesso de Van Cleef em Itália, dizendo: "Lá eles gostam de vilões, silenciosos e de olhar penetrante. Isto não é representação, é fingir que se está a olhar." A antipatia mútua entre eles tornou-se um segredo de polichinelo nos círculos de Hollywood. Os realizadores e produtores que trabalharam com ambos aprenderam rapidamente a não mencionar um à frente do outro. Dizia-se que se Van Cleef sequer ouvisse o nome de Boone, a sua expressão se tornava gélida, e o seu comportamento geralmente calmo contraía-se com visível irritação. Embora seja improvável que os dois tenham chegado às vias, de facto a antipatia entre ambos era genuína, persistente e enraizada em mágoas pessoais e profissionais. Numa cidade repleta de alianças instáveis e rivalidades superficiais, a animosidade entre Lee Van Cleef e Richard Boone destacava-se como uma das raras querelas duradouras que pareciam nunca se dissipar com o tempo. O ódio de Van Cleef não nascia de um ciúme mesquinho ou de uma vaidade superficial. Na sua visão, foi uma resposta ao que considerava arrogância, traição e desrespeito, qualidades que Van Cleef, um homem de honra e lealdade à moda antiga, simplesmente não tolerava. Até ao dia da sua morte, ter-se-á recusado a assistir a qualquer obra de Boone e pediu para não ser associado a ele, em retrospectivas ou programas de homenagem. Nos anais do cinema western, permanecem duas figuras imponentes, cada uma respeitada por diferentes razões, cada uma representando uma faceta distinta da era dourada do gênero. Mas por detrás das lendas havia uma rivalidade que fervilhava silenciosamente, implacavelmente e com uma profundidade de sentimento raramente vista no mundo poeirento dos confrontos de Hollywood. A vida e a carreira de Lee Van Cleef foram marcadas pela perseverança e por uma dedicação inabalável à sua arte, mesmo perante problemas de saúde pessoais. Apesar de lutar contra uma doença cardíaca desde a década de 1970, continuou a trabalhar em filmes durante toda a década de 1981, testemunho da sua paixão pela representação e da sua força de caráter. Os seus problemas de saúde tornaram-se mais evidentes com o passar dos anos, e na década de 1980, os médicos implantaram um pacemaker para ajudar a regular o seu coração. A decisão de se submeter a este procedimento evidenciou a gravidade da sua condição. Mas Van Cleef nunca permitiu que estes desafios de saúde o impedissem de atuar. Em vez disso, continuou a aceitar papéis principalmente em filmes de western e de ação onde o seu semblante sombrio e presença estoica o tornaram um dos vilões mais memoráveis e intimidantes da sua época. A capacidade de Van Cleef para continuar a trabalhar mesmo perante problemas de saúde tão debilitantes reflete a sua incansável dedicação à profissão. Os seus papéis durante este período, incluindo participações em filmes como O Octógono 1980 e Fuga de Nova York, 1981, demonstraram o seu talento duradouro mesmo com a saúde debilitada.
Não é surpresa que a sua popularidade entre o público se tenha mantido elevada, apesar dos desafios que enfrentou fora do ecrã. Os seus últimos anos em Hollywood viram-no continuar a assumir papéis tanto no cinema como na televisão, consolidando o seu lugar como um ator de personagens venerado no gênero de ação e crime. No entanto, a vida de Van Cleef chegou a um fim trágico, a 16 de dezembro de 1989, quando sofreu um ataque cardíaco na sua casa em Oxnard, na Califórnia. A sua morte repentina chocou os seus fãs e colegas, pois representou a perda de um dos vilões mais reconhecidos e talentosos da era dourada de Hollywood. Embora a doença cardíaca tenha sido a causa primária da sua morte, foi posteriormente revelada uma causa secundária, o cancro da garganta, que provavelmente contribuiu para o declínio da sua saúde nos anos que antecederam o seu falecimento. A luta de Van Cleef contra o cancro em particular foi mantida relativamente privada, aumentando a tristeza em torno da sua morte prematura. O seu falecimento aos 64 anos marcou o fim de uma carreira que abrangeu mais de 3 décadas, deixando um legado de interpretações icônicas que continuariam vivas através dos seus filmes. Após a sua morte, Lee Van Cleef foi sepultado no prestigiado cemitério Memorial Forest Lawn em Hollywood Hills, Califórnia. A sua lápide tem a inscrição: O melhor dos maus. Uma homenagem apropriada aos muitos papéis que interpretou como vilão. Este epitáfio expressa a essência do legado de Van Cleef no cinema, onde se tornou sinônimo de personagens duras, implacáveis e muitas vezes moralmente ambíguas. As suas interpretações de pistoleiros ameaçadores criminosos de sangue frio e adversários calculistas consolidaram o seu estatuto como um dos atores mais notáveis a assumir papéis de vilão em Hollywood. A expressão "o melhor dos maus" resume o respeito e a admiração que o público e a crítica nutriam pela sua capacidade de dar vida a tais personagens. Apesar da atmosfera sombria, 2 papéis que interpretou Van Cleef, era conhecido por ser exatamente o oposto. Atencioso, humilde e muito respeitado pelos seus pares na indústria do entretenimento. A inscrição na sua lápide serve como um lembrete de que o trabalho de Lee Van Cleef transcendeu o ecrã, deixando um legado duradouro no gênero e nos atores que lhe seguiram as pisadas. É também uma lembrança da sua contribuição singular para os gêneros de western e de ação de Hollywood, onde interpretou tanto heróis como vilões com igual mestria, mas foi a sua interpretação de vilões que realmente o destacou. Mesmo nos seus últimos anos, o seu legado continuou a crescer à medida que as novas gerações descobriam os seus filmes e reconheciam a profundidade das suas interpretações. Através do seu trabalho, Lee Van Cleef continua a ser uma figura adorada e parte integrante da história do cinema de Hollywood, imortalizado nos papéis que lhe valeram o título de melhor vilão,